Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 6 de janeiro de 2025. Eu sou Rodrigo Oliveira e olha só que legal. De repente o mercado começou a se mancar, que realmente não dá para confiar no que o governo diz sobre corte de gastos, né? No finalzinho da sexta-feira, aí nos jornais de sábado impressos, você teve aí a notícia de que o governo assinou a portaria definindo aí os valores do Fundeb, né, desse ano agora de 2025, sem incorporar as mudanças de 2025, isto é, sem incorporar os cortes que estavam previstos, né? E uma parte importante da previsão do governo de corte de gasto, não que o Fundeb fosse cortar gasto, né? Tem uma mudança de onde vai o dinheiro, de onde vem o dinheiro, que gera não é exatamente uma economia, mas gera um espaço orçamentário para o governo. E essa portaria acabou sendo editada sem essa mudança, e o Ministério diz que não houve tempo hábil para fazer as mudanças, mas que ninguém precisa se preocupar. O Ministério da Fazenda e o Ministério da Educação disseram que ninguém precisa se preocupar, porque isso vai ser feito sim. E se você acredita, parabéns para você, que é uma pessoa melhor do que eu costumo falar isso normalmente, né? Lembrando que essa semana, na sexta-feira, a gente tem o IPCA de dezembro, portanto, o IPCA de 2024 completo, né? Que deve mostrar que a gente ficou fora, né? Do limite aí do IPCA para o ano de 2024, então vamos ficar aí acima de 5% provavelmente no ano, e isso mostra, né, isso é uma nova falha aí para o Banco Central se explicar. Quem vai escrever essa cartinha esse ano é o nosso querido Gabriel Galípolo, o menino de ouro do presidente Lula, que está aí à frente do Banco Central, né, o novo presidente do Banco Central. E aí, isso tudo ainda se soma àquela história do governo ter liberado também, editado uma MP, para liberar 6,5 bilhões de forma imediata para a reconstrução do Rio Grande do Sul, né, das enchentes. Mas veja só, esse também é uma espécie de golpe. Essas obras são, obviamente, como elas foram liberadas agora, não vão ser feitas em 2024, mas algumas são para 2026 e até mais para frente. Mas, se o governo liberasse agora, né, antes de terminar o ano de 2024, esse recurso entraria como recurso emergencial lá para o Rio Grande do Sul, portanto, fora da conta do superávit primário, né? Então, eu tenho falado disso e vou lembrar, né, no Esquina Sucupira de sexta-feira, eu falei sobre isso, né? Para quem ainda não é assinante do Esquina Sucupira, vai lá em esquinasucupira.substack.com, faz a sua inscrição gratuita e aí você recebe o Esquina Sucupira, que é a nossa newsletter escrita, né? Não é falada que nem esse podcast aqui diário. E nessa newsletter dessa semana, que foi sexta-feira, que saiu sexta-feira, eu falava justamente isso, da queda de popularidade do Lula, o terraplanismo econômico e como essa queda de popularidade, na verdade, deve fazer com que o Lula se aprofunde nessa heterodoxia econômica, porque é nisso que ele acredita, né? Então não tem nada de errado com isso, é isso que ele acha que vai funcionar, embora a gente saiba muito bem no que isso resultou no governo Dilma, né? E a popularidade do presidente está caindo. Um levantamento que eu coloquei lá no Esquina Sucupira mostra que para os primeiros 2 anos é o pior desempenho do Lula, né? Comparando ali com os primeiros 2 anos dos primeiros governos, e também pior do que o da Dilma. E isso mostra que mesmo adotando essas políticas que ele tem adotado, isso não tem funcionado. E a minha tese de por que isso não está funcionando é porque a inflação de alimentos está muito alta, mas isso é um outro assunto, e talvez o IPCA na sexta-feira também confirme isso, essa força da inflação de alimentos, porque a inflação de alimentos bate muito forte
no eleitorado como um todo, mas muito mais ainda no eleitorado mais pobre, que tem a parte, boa parte da renda comprometida com a alimentação, né? Então esse é um problema seríssimo para o governo e um problema seríssimo para o Lula, que, como todo bom político, está aí atrás de votos, né? E o que ele faz quando começa a popularidade a cair, a mesma coisa que a Dilma fazia, que é começa a tentar achar ideias criativas para entregar mais dinheiro na mão da população e a preocupação com o fiscal, se já não existia, agora é que deve ficar ainda mais difícil de aparecer por aí. Então, o que a gente está acompanhando agora, e o que eu acho, já tinha dito isso lá no Oráculo Sucupira também, no Esquina Sucupira de 2 semanas atrás, eu acho, é que devem se aprofundar essas medidas mais populistas, economicamente falando, do presidente Lula nesse ano de 2025, para ele tentar chegar em 2026 com uma popularidade um pouquinho melhor, né? Tem uma discussão se o Lula vai ou não vai ser candidato. Na minha opinião, ele obviamente vai ser candidato, a não ser que aconteça alguma coisa muito diferente, até porque o PT não tem nenhum outro candidato. Essa história de Gleisi e Hoffmann é uma piada. Fernando Haddad é outra piada. Então faltam quadros, né, pro PT, assim como faltam quadros da oposição, né, também para fazer frente aí ao Lula em 2026. Mas o Lula parece que está complicando a vida dele sozinho. E como ele não escuta ninguém, não tem ninguém que tenha coragem também de dizer as verdades para ele, acaba que ele fica aí se confundindo e se complicando cada vez mais. Então, assim, o que a gente tem nesse começo de ano é um choque de realidade para o mercado. Então, você deve continuar a ver juros para cima, apesar de sexta-feira, né? Na semana passada, os juros tiraram bastante do excesso aí que tinha, do que alguns consideram excesso. Eu não sei se é um excesso, eu acho que é mais algumas pessoas colocando dinheiro no bolso, né, já que conseguiram faturar uma grana aí com essa alta dos juros, colocando dinheiro no bolso, aí o juro cai um pouquinho, o juro futuro, obviamente, estou falando disso, e aí provavelmente a gente deve ver isso subindo de novo, porque essas apostas aí no Focus, por exemplo, que sai daqui a pouquinho, hoje de manhã ainda, nessa segunda, deve aparecer uma Selic ainda mais alta, né? O Focus da semana passada, se não me falha a memória, estava em 14,75% a Selic para 2025. E também, como eu já falei, também falei no Oráculo Sucupira, ainda tem gente que acredita que o juro vai subir esse primeiro semestre e depois começa a cair, né? Eu acho que isso não acontece, a não ser que o Galípolo realmente seja leniente, né, com a inflação, porque a inflação não parece que vai dar nenhum refresco para ninguém, né? E você tem um PIB que está mais comprimido, e é engraçado que você começa a ver revisões. Na sexta-feira você já via revisões de alguns bancos, tipo C6, e alguns outros bancos que já revisaram as perspectivas econômicas para 2025, e você vê juro mais alto e inflação mais alta e dólar mais alto. Quer dizer, é a história da tempestade perfeita, né? Tudo indo contra o Brasil, não por acaso, né? Ah, vai falar, não, mas você é muito cavaleiro do apocalipse, né? Sai trombeteando aí sobre as mazelas do governo e tudo mais, né? E tá falando isso desde 2023. É claro que agora você estaria certo. Eu vou confessar que realmente, na minha opinião, demorou para isso tudo ficar mais claro, mas o bom é que agora, obviamente, vai ter um excesso de pessimismo, né? Então isso pode abrir algumas boas chances aí para o pessoal. Eu tive até uma pergunta no Substack, não lembro de quem exatamente. Eu até respondi lá sobre, e se o pessoal não conseguir financiar a dívida? Entendam, gente, não é exatamente que, putz, não tem taxa que vai ter gente para emprestar dinheiro para o governo, não é isso. Ainda tem muito espaço para oferecer taxa mais alta, tem muita gente que vai topar, então o governo vai continuar conseguindo se financiar, obviamente. Mas o que acontece é que as perspectivas futuras estão muito ruins. É por isso
que o mercado tem cobrado mais para emprestar dinheiro para o governo. Então a gente começa o ano agora, essa semana não é ainda o começo do ano de verdade, né? Todos nós sabemos que o ano começa mesmo é depois do carnaval, mas começa o ano com essas notícias de Fundeb, esse drible aí naquela história da liberação de dinheiro emergencial para o Rio Grande do Sul. Então, tudo isso se juntando aí e mostrando para aquelas pessoas que ainda tinham dúvidas e achavam que os outros seriam Cassandras, né? Só trombeteando coisa ruim por aí, começaram a se mancar que realmente não dá mais para levar no gogó. O governo vai ter que mostrar alguma coisa e posso dizer para vocês que eu não vejo isso acontecendo nem tão cedo. Essa preocupação que o mercado financeiro acha que Brasília tem com o mercado financeiro, ela não existe, não nessa magnitude, né? O voto é mais importante que indicador econômico. E vocês vão lembrar que lá atrás, numa conversa com o Marcos Mendes, ele falava de um estudo mostrando que o populismo faz com que o líder populista acabe ficando por mais tempo nos cargos, né? Então, sempre vale a pena, apesar de eles destruírem as economias, fazerem as pessoas perderem poder de compra, perderem dinheiro, se tornarem mais miseráveis. Isso demora, né? E então, como as pessoas não conseguem enxergar muito bem em médio prazo, longo prazo, é o curto prazo que interessa. E, por enquanto, as pessoas ainda conseguem ver dinheiro na mão, mas a inflação de alimentos já está pressionando o governo para fazer alguma coisa. E, para segurar isso, o governo pode tentar alguma ideia criativa. Lembrem-se que na Dilma, ela meio que deu um corte na conta de luz, na canetada, que a gente pagou por anos depois. Aliás, ainda estava pagando até o comecinho agora do governo Lula, que deu um jeitinho de acelerar essa última parcela aí dessa conta que foi causada pelo corte nas tarifas lá na época da Dilma. Então, é isso, né? Na época todo mundo comemorou a conta de luz mais baixa. Então, eu não ficaria surpreso se nos próximos meses a gente visse alguma medida meio criativa demais para segurar o preço dos alimentos, tá? Mas isso sou só eu, né? Tentando adivinhar o futuro, e isso, em geral, só faz a gente passar vergonha. Beleza? Eu vou ficando por aqui nesse dia 6 de janeiro de 2025, segunda-feira. A gente volta amanhã se tudo der certo. Bons negócios a vocês e até mais. Avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!